Não, eu só acho que assim, é bem importante pontuar essas diferenças, porque toda vez que se fala das diferenças do Flamengo e do Palmeiras, as pessoas levam para o lado do clubismo, mas a questão é meramente matemática, né? É economia, é finança. É isso, existe uma diferença, né? A receita recorrente do Palmeiras foi 1,1, o Flamengo foi mais de 1,5, não é isso? Ou seja, dá uma Isso. diferença aí de quase meio bilhão favorável ao Flamengo. Ou seja, a dependência da receita não recorrente, no caso da venda de atletas, etc., do Palmeiras, ela é claramente maior. O Palmeiras, para acompanhar o Flamengo, eu comparo o seguinte: para acompanhar o Messi, o Cristiano Ronaldo teve que treinar para cacete, virar cabeça para baixo, tomar só água, só come folha, aquela coisa toda, porque o Messi é mais talentoso que ele. Mas o Cristiano Ronaldo foi um atleta, ele ainda é, né, um atleta tão acima da média, tão dedicado, que ele conseguiu rivalizar com um gênio. E ficava aquela disputa, quem é melhor e tal, durante tanto tempo, né? O Palmeiras, para acompanhar o Flamengo, tem que fazer um esforço, porque o Flamengo tem um potencial de faturamento maior. Fosse Flamengo e Corinthians, os dois, mesmo com boas gestões, aí acho que seria uma briga pau a pau. O Flamengo tem mais torcida, o Corinthians tem torcida mais numerosa no principal mercado, né? Então conseguiria, né, fazer frente de uma forma diferente, digamos, sem tanto esforço. Isso não é uma crítica ao Palmeiras, pelo contrário, é até um elogio. Só que, de fato, nesse último ano aconteceu isso. Não tem um Estevão, não tem um Hendrick, né, um jogador. Tem o Alan, mas acho que não está nesse patamar tão alto. De repente consegue fazer uma grande venda. Mas não existe uma bola da vez. Ou um jogador jogando já vendido, que está dando retorno técnico, os dois fizeram isso. O Hendrick deu um título brasileiro para o Palmeiras, já estava vendido para o Real Madrid. Então, ele ajudou o Palmeiras, ele foi fundamental para ganhar a última vez que ganhou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, e já se sabia que aquela grana pesada ia entrar. O Estevão não foi campeão, não foi por culpa dele. Aliás, o Palmeiras só foi longe em alguns momentos graças a ele. Então, ele deu retorno técnico, só não deu títulos que poderia ter dado, porque não pode depender tudo do menino. E já estava vendido. Então, você tinha a certeza daquela grana e ainda tendo retorno com os jogadores até que eles fizessem 18 anos. E não é toda hora, né, que você tem uma sorte como essa, né, de competência e sorte, né, ali a união das duas coisas, para ter um jogador tão valioso tecnicamente, que te dá retorno em campo e que, ao mesmo tempo, te injeta milhões de euros nos seus cofres, dezenas de milhões de euros. Esse é o ponto. Então, e justamente nessa temporada houve mais investimentos. O Arias, por exemplo. O Palmeiras dependia tanto de ter o Arias? Não, tinha já um ótimo elenco, mas resolveu qualificar mais. Cara, 25 milhões. Eu sempre falo isso várias vezes. Questiono muito esse tipo de contratação. O Arias custou 25 milhões de euros, sendo que ele saiu por 17. Ele jogou muitas partidas pelo Wolverhampton, mas metade como titular, metade como reserva, era muito título, mas não se firmou, não despertou interesse de clubes maiores. É diferente do João Gomes, por exemplo, que chegou, estava mais tempo no mesmo clube e que conseguiu despertar interesse de outras equipes maiores até, né? É outro cenário. É diferente até do Paquetá. O Paquetá, até a semana estava vendo o Rodrigo lá no debate estadual, até fazendo essa correção. O Paquetá tinha proposta do Tottenham e se falou do Chelsea na época também, que teria um interesse nele. Pelo menos uma ele tinha. Né? Numa entrevista posterior, ele falou que tinha uma, mas o Chelsea eu acho que não chegou a fazer a proposta porque ele disse que não iria, né? Mas o Tottenham fez. Mas se ele fala, quero ficar na Premier League, talvez os dois times de Londres, grandes, maiores que o West, não brigassem por ele. Então ele tinha mercado. E não foi para o Manchester City do Guardiola por conta do problema das apostas. Senão ele teria sido vendido, né? Então esse jogador tinha mercado. Ele evoluiu na Europa. Ele sai do Flamengo, ele é um, ele volta, ele é outro, né? E só voltou porque ele quis voltar. Acho também que o Flamengo pagou caro e poderia ter, talvez, esperado um pouco mais, ter negociado de outra forma. É uma loucura você pensar em 50 e poucos milhões. Não sou contra fazer grandes investimentos, não. Mas acho também que tem que ter um certo, né? Acho que ali houve um certo deslumbramento, talvez até. A gente pode, não podemos, vamos fazer e tal. Mais ou menos como foi o do De La Cruz. De La Cruz foi um fetiche, demonstração de força. O River não queria vender, só à vista. Eu vou tirar o jogador do River. Foi lá e tirou, o cara não joga. O cara tem essa questão do joelho, aí vira e mexe, não pode jogar. Piso de plástico, então ele passa longe. Acho que se ele pisar no piso de plástico, já se machuca, né? Ele nem relacionado É curioso que o De La Cruz e o Paulinho custaram o mesmo dinheiro, praticamente, né? 18 milhões de dólares, né? O De La Cruz ainda jogou 6 meses, né? Antes de começar a ter os problemas físicos. Sim. Mas os dois sofrem muito, né? Exato. São dois reforços caros que tem muito problema para jogar. E isso, Rodrigo, fica diluído pelo fato dos clubes contratarem outros jogadores, acabou ofuscando ali. Se você pudesse contratar um, ter uma bala na agulha,
a torcida falaria mais, porra, o cara não está jogando, grande investimento e tal, mais ou menos como aconteceu durante o período com o Oscar no São Paulo, que não pagou multa rescisória, mas um jogador caríssimo, São Paulo quebrado, e ele não jogava, até que surgiu essa situação de saúde dele, ele teve que parar de jogar e rescindiu o contrato. Mas as outras contratações, por áreas da vida, vai escondendo um pouquinho a situação do Paulinho, que vira e mexe e entra na pauta. Então, acho que está bem claro assim, que o Palmeiras faz realmente um esforço muito grande para acompanhar. E agora o Danilo. Qual era a necessidade de contratar o Danilo, gente? Falou-se em 30 milhões. Nesse cenário aí que vocês acabaram de passar aí dos números do Palmeiras, não tem cabimento, não teria cabimento. O Botafogo, do ponto de vista financeiro, o Botafogo salvou o Palmeiras de entrar numa dívida nova totalmente, sei lá, exagerada, né? Sério, como eu acho também que essa coisa do Flamengo, quando se fala dos dois, Almada, isso é uma loucura, isso é uma maluquice, cara. Sabe, contratar um, se consegue compor, um pouco agora, parcela em 2, 3, 4 anos, sei lá quanto tempo, pode ser. Agora os dois, como se... Seria uma loucura. Eu não acho que o BAP vai fazer isso. Mas seria uma loucura, uma maluquice. Agora, vai falar isso pro torcedor. Os caras acham que... Cara, torcedor de futebol, por mais que se explique, grande parte deles acham que esses clubes são como se fossem os Emirados Árabes lá, que pagaram lá pro Manchester City 100 milhões de libras pelo Jack Grealish. Então, jogador meio doidão, sabe, inconstante, nunca foi um jogador muito linear, talentoso, mas irregular. O Guardiola se esmou com ele, os caras deram. Vocês lembram? 100 milhões de libras no Jack Grealish, cara. Os caras do Aston Villa ficaram rindo de orelha a orelha. Só que o Flamengo e o Palmeiras não tem essa condição. Não é o Qatar lá com o PSG ou o Emirados Árabes, dono do Manchester City. Então tem que ter realmente um certo freio. E para o Flamengo também tem riscos, né, Mauro? A gente está falando dos riscos do Palmeiras. Vamos colocar aqui, qual o maior contrato do Flamengo hoje? Betano, né? 268 milhões de reais. A gente está, possivelmente, pode ter uma regulação de apostas mais para frente que mexa nessa receita, né? O clube de futebol tem, na verdade, qualquer indústria tem risco, né? Não é só clube de futebol. Mas eu estou dizendo que os contratos recorrentes do Flamengo também têm riscos. Com certeza. Sim. Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí, mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.